futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Olha, pergunta que não quer calar, pelo menos pra mim. Por que o Everton Ribeiro não joga sempre assim, cara? Na verdade não precisava nem jogar sempre assim, não precisava nem fazer 2 gols sempre, não precisava nem acertar tudo como ele acertou praticamente hoje. Não, era só participar como ele participou hoje, mostrar a vontade. Aliás, isso não começou hoje, começou nos últimos 2 jogos, pelo menos, quando ele entrou já no segundo tempo, quando ele não foi titular, ele jogou com essa vontade. Ou seja, alguma coisa estranha tem. Se o Everton Ribeiro mostra que ainda tem essa capacidade para jogar dessa forma, então por que ele não jogou antes? Eis a grande pergunta, eis a grande questão que vale a pena perguntar para ele. O Flamengo venceu com tranquilidade, muito porque é aquilo que a gente já falava no nosso Instagram. Se você não segue, vai lá, @osantenados-na-jogada. O Caixinha, Pedro Caixinha, técnico do Tajeres Córdoba, deu uma do técnico do Botafogo. Pareceu o Luiz Castro hoje. Por quê? Porque foi para cima do Flamengo, deu muito espaço e aí facilitou a vida do Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo longe de ter feito uma grande partida, uma partida segura, principalmente no quesito defensivo. O Flamengo não foi muito bem na defesa. E é aí que está a grande questão. Muita gente critica, realmente, tanto o Everton Ribeiro, quando jogava lá na ala esquerda, quanto agora o Bruno Henrique. E, cara, eu vou dar uma certa razão a partir de agora. Por quê? Porque, como a gente falou já no vídeo, contra o Atlético Mineiro na final da Supercopa, que foi uma grande atuação do Flamengo, esse lado esquerdo do Flamengo fica muito mais prejudicado. Na verdade, tem 2 jogadores, né, que um é só defensivo, como o Felipe Luiz, e o outro é o ala, no caso, o Bruno Henrique ou o Everton Ribeiro. Só que no caso do Everton Ribeiro, ele era meia, ou seja, um meia pela esquerda, que tinha que chegar no fundo e tal, um verdadeiro ala, vamos dizer assim. Ele já foi lateral, ele começou como lateral. Agora, o Bruno Henrique não. O Bruno Henrique, se ele joga assim, ele também tem que jogar como atacante, ele também tem que estar na área. Então ele tem que revezar com companheiros como Arrascaeta ou como Gabigol. Isso deixa a formação ofensiva do Flamengo confusa e ele não consegue estar nos 2 lugares, digamos assim, ao mesmo tempo. Então isso acaba prejudicando muito o Bruno Henrique. E quando ele está na área, ele acaba deixando um buraco ali por aquele setor, muitas vezes quando não é preenchido, por exemplo, pelo Arrascaeta. Thiago Maia já entrou ali, Thiago Maia hoje foi mal, inclusive, mas é muito importante destacar isso. Caso o Flamengo tenha, de fato, como a gente espera que tenha agora com o Ayrton Lucas, e poderia já ter tido com o Ramon, não sei porque ele não utilizou o Ramon, disse que estava mal tecnicamente, mas ele já está jogando no Bragantino e jogando bem. Então, no caso agora do Ayrton Lucas, o Ramon já era. O Ayrton Lucas entrando, sendo esse ala pela esquerda, o Flamengo fica com uma situação tranquila ali na defesa para jogar com o Felipe Luiz ou sem o Felipe Luiz, no caso. Se o Felipe Luiz jogar, tem que sair um dos volantes, né? Porque aí o Felipe Luiz pode fazer esse terceiro zagueiro e o ala esquerdo ficaria 3 zagueiros, o ala esquerdo, o Rodinei, quando o Flamengo está com a bola, né? O Rodinei pelo lado direito, o ala esquerdo seria o Ayrton Lucas e mais 2 jogadores ali dos lados, que seria um jogador, na verdade, do lado, que é um volante, e aí seria um 3-4-3, mais ou menos, vamos dizer assim. Agora, no outro lado, na outra situação, saindo o Davi Luiz poderia até ser esse volante também, poderia assumir a posição tanto de zagueiro como de volante, como o Felipe Melo faz no time do Fluminense, como várias vezes acontece no futebol. Agora, de fato, não dá para entender por quê, né? Como falei, precisa ter o Bruno Henrique ali. O Flamengo precisa de um lateral, um ala, um jogador da posição. Isso faz toda a diferença. Eu acredito que a partir daí o time do Flamengo vai se movimentar melhor, tanto na defesa quanto no ataque. Na defesa está muito inseguro ainda. Quando o time perde a bola, os jogadores ali fazem a linha de 4. O Davi Luiz passa a ser lateral esquerdo mesmo de ofício. Ficam 2 zagueiros e o Rodinei volta a ser lateral, lá fechando a primeira linha. A gente já sabe disso, né? Isso não é de agora. Desde o primeiro jogo lá contra o Fluminense na temporada. Mas qual é a segunda linha? Tem 4? Tem 5? Tem 3? Fica confuso. O normal, aqui mostrou, é serem 4, com o Gabi e o Arrascaeta na frente, soltos, marcando mais na frente. Só que isso não acontece toda hora, até porque os jogadores trocam muito de posição e acaba deixando essa segunda linha desprotegida. É isso, antenado. Se você concorda, é a nossa análise. Vamos perguntar também aqui para o treinador do Flamengo, Paulo Souza, e provavelmente para o Everton Ribeiro, que deve ser, eu não sei, o escolhido craque do jogo aí pela Conmebol. Valeu, antenado, obrigado demais. Dá essa moral pro canal, se inscreve, deixa o seu like. Aquele abraço, antenados na jogada, torcemos sem parar.